E aí me perguntaram: pastor, os dons espirituais ainda estão em evidência ou eles cessaram no tempo dos apóstolos? Existem dons de cura, língua e outras coisas assim? Pois bem, essa pergunta, mais uma daquelas do programa A Bíblia Responde, é uma pergunta interessante porque ela nos remete a um assunto que é bastante polêmico, sobretudo com a ascensão do movimento pentecostal desde o século XIX, que resgatou esta questão da carismática, dos dons do Espírito Santo, enfim. Existe uma confusão em relação a esse assunto que está bastante explicado lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que vivia uma confusão acerca desse assunto. Lá os irmãos viviam disputando quem tinha o melhor dom, o dom mais importante. Era uma igreja que tinha uma diversidade imensa de dons, de serviços, enfim. E o apóstolo Paulo então dedica alguns capítulos de sua carta aos Coríntios, e no capítulo 12, no versículo 4, 5, 6, ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, Paulo utiliza aqui três termos, três palavras do grego que são importantes para a gente entender. Ele fala de dons, fala de ministérios e fala de operações. As palavras, respectivamente, na língua grega são carismata, dons, diaconias, ministérios, e energemata, operações. Então vamos entender isso. O que são os carismata, os dons? São capacitações que o Senhor dá, que Deus dá e distribui a cada um dos seus filhos. Todo crente, todo nascido de novo, toda pessoa que foi chamada por Deus para esse novo nascimento, recebe do Senhor um ou mais dons, que são capacitações permanentes. Quais são elas? Ensinar, administrar, contribuir, hospedar, ajuda, enfim, pregação, que é profecia no sentido de interpretação da palavra de Deus e proclamação do Evangelho, são dons permanentes. Então o crente tem esse dom precisa ser primeiro descoberto, eu tenho que descobrir qual o dom que eu tenho que trabalhar esse dom, aperfeiçoar e estar pronto para ensinar. Então quem tem o dom do ensino, por exemplo, eu entendo que eu tenho esse dom do ensino, a qualquer momento, em qualquer lugar, onde eu estiver, se eu chegar de férias em qualquer igreja e alguém disser: pastor, tem uma classe ali da escola dominical que o professor faltou, o senhor pode dar a aula hoje? Eu estou pronto para dar essa aula. Pode não ser o assunto que eles estejam esperando naquele momento, mas eu tenho o dom ali, ele aflora na hora que ele é chamado, e eu posso aperfeiçoar isso. Isso é dom, carismata. Existe a diaconia, que são ministérios. O que são esses ministérios? São aqueles serviços que não são necessariamente dons, mas são serviços necessários dentro da igreja, que geralmente se apresentam como cargos. Então eu posso, mesmo não tendo o dom para aquilo, aceitar desenvolver um serviço de diácono, de presbítero, de alguma coisa, e eu então me esforçar, aprender, buscar, desenvolver aquele serviço. Então seria um ministério, que aí Paulo chama de diaconia. Mas existem as energemata,
ou que vem do substantivo energan, energia, que Paulo aqui, que foi traduzido por operações, em outras traduções, realizações. O que são isso? São ações extraordinárias de Deus, que Ele, através do seu Espírito, manifesta na vida da igreja, na atividade da igreja, para as quais Ele usa determinados vasos, determinados cristãos, determinados servos, de forma esporádica, para, através deles, operar aquilo que nós chamamos de milagres ou ações extraordinárias de Deus. Então, em algum momento lá tem um enfermo, e já aconteceu, por exemplo, muitas vezes comigo, de eu chegar diante de um enfermo, orar, impor as mãos, clamar ao Senhor e a pessoa ser curada. Em outras situações, também não poucas, eu orei pelo enfermo e o enfermo veio a falecer dias depois. Por quê? Às vezes a mesma doença, o mesmo problema. Por que isso? Porque Deus tem os seus planos, os seus projetos, e as operações, as energêmata, elas são operadas por Deus quando Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele apenas usa a mim ou qualquer outra pessoa, qualquer outro dos seus servos, como vasos para que aquilo aconteça. Alguns ele usa mais, até por causa do ministério que a pessoa desenvolve. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que ele até a sombra dele curava enfermos, mas ele não tinha o dom no sentido da capacitação de curar. Ele não tinha. Tanto não tinha que ele próprio era enfermo e não se curou a si próprio. Ele fala de um Epafrodito que adoeceu e ele pede a Deus misericórdia que cure aquele irmão para que ele não tenha a tristeza de ver um irmão querido morrer. E ao seu filho na fé, Timóteo, que tinha problemas de estômago, problemas provavelmente úlcera, alguma coisa nesse gastrite, alguma coisa nesse sentido, ele recomenda a Timóteo um remédio da época. Ele disse: use um pouco de vinho todos os dias por causa dos teus constantes males no teu estômago. Por que Paulo não curou o seu próprio filho na fé, Timóteo? Porque ele não detinha o dom de curar. Não existe isso, crente nenhum tem o dom de curar, o dom de profecia, no sentido de trazer um recado extraordinário de Deus, ou o dom de falar em línguas estrangeiras. Isso Deus manifesta como uma energia que Ele derrama, aquilo acontece, e pode acontecer amanhã e pode não acontecer. Por isso que não é dado aos crentes agendar milagres para Deus. E esse tem sido um erro muito comum dos nossos queridos irmãos pentecostais, é marcar a noite dos milagres. Nós não agendamos milagres para Deus. Então, aprendam isso. Dons, carismas, você tem capacitação, você desenvolve, você aperfeiçoa. Serviço é um ministério que você assume e aprende e busca desenvolver. E energêmatas são operações de Deus que Ele faz e Ele pode te usar. Só esteja à disposição do Senhor, porque caso Ele queira te usar, Ele te usará para isso.